Voltando aqui a falar a respeito da guerra na Ucrânia, mais uma vez a Rússia volta a ameaçar todo mundo com uma guerra nuclear. Na verdade, o Dmitry Medvedev, que é aí uma espécie de braço direito, né, do Vladimir Putin, ex-presidente também na Rússia, ele ameaçou aí Berlim, Londres e Washington, né? É uma ameaça nuclear, tá? Ele dá esse depoimento caso a Rússia volte às suas fronteiras que conhecemos desde 1991. Realmente é uma ameaça atrás da outra e uma ameaça mais irresponsável que a outra, que uma hora Vladimir Putin, outrora alguém ali do Kremlin, outrora o próprio Medvedev, que também é do Kremlin, é representante aí, né? Ele fala, aliás, pelo Putin, né? Na verdade ele fala pelo Vladimir Putin, ele fala pelo Putinzão de cana. E aqui ele se refere a essa retaliação só à Alemanha, perdão, só ao Reino Unido, à Alemanha e aos Estados Unidos, né? Ou seja, uma guerra nuclear generalizada. Obviamente que uma guerra nuclear será generalizada, será o mundo inteiro, né, que irá se envolver, inclusive o Brasil, né, que tem muita gente brincando aí, dançando carnaval, achando que a coisa tá só brincadeira. Enfim, só quem sabe do nosso destino é Deus, né, mas a coisa não tá muito para brincadeira não. Antes da gente continuar aqui falando sobre esse depoimento aí polêmico do Medvedev, quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Todo dia, sem exceção, estou aqui trazendo pra gente o que acontece de mais importante na guerra da Ucrânia, tá? Você vê aí na sua tela o Medvedev, é esse Pokémon aqui, ó. Ó, ele ameaça, ele usa a palavra retaliação, tá? A ameaça aí contra Londres, Berlim e Washington, ele ameaça retaliar, só que ele usa aí, ele ameaça uma retaliação nuclear, caso a Rússia volte a ter as fronteiras de 1991, ou seja, caso a Rússia saia da Ucrânia, saia da Ucrânia, porque com a ajuda, segundo ele, caso isso aconteça, foi com a ajuda, né, com o empurrão dos países do Ocidente, e a Rússia teria que responder, tá? Has threatened the United States and Europe with nuclear war if Russia is returned to its recognized borders from 1991. He said this on his Telegram channel. Ele postou isso no canal do Telegram, tá? Ele tem um canal oficial também, que ele fala as groselhas dele lá, e ele postou no canal oficial do Telegram, do canal do Dmitry Medvedev. Medvedev wondered what would happen if Russia lost the war against neo-Nazis along with their Western sponsors. Ele segue. Isso é muito provável de acontecer caso a Rússia perca a guerra na Ucrânia para os neonazis com o patrocínio do Ocidente. Ele usou essas palavras, tá? Caso a Rússia perca para os neonazis na Ucrânia com o patrocínio dos países do Ocidente, não restará outra saída a não ser uma retaliação nuclear. E aqui ele vai além e ainda diz que a Rússia terá todo o direito, nesse cenário, de dar uma resposta, uma retaliação nuclear. Medvedev believes that after that a civil war with tens of millions of victims and the death of the future of Russia will be. Ele acredita que caso isso aconteça, caso a Rússia volte a estaca zero diante da invasão da Ucrânia, isso geraria uma guerra civil na Rússia com milhares de vítimas, e por isso o Kremlin teria que revidar os países que patrocinaram aí então a derrota da Rússia na Ucrânia. Ou seja, essa fala do Medvedev na verdade diz muito mais do que o que ele disse, né? Não sei se vocês entenderam, mas diz muito mais do que o que ele quis entregar aqui. Ele está abertamente falando que não há, aliás, já falamos sobre isso também, né? Não há mais como voltar. Não há mais como voltar. A Rússia vai ter que continuar seguindo, ou seja, a coisa está séria, muito séria para a Ucrânia, muito séria para todo mundo. Os russos vão lutar até o fim, não há o que fazer, a menos que alguém sequestre, assassine o Vladimir Putin e todo mundo que rodeia o Putinzão de cana e o Kremlin, a coisa vai continuar. Se eles voltarem para a estaca zero, segundo o próprio Medvedev, isso aqui, várias pessoas de fora já falaram isso da Rússia, agora pessoas de dentro do Kremlin falando a mesma coisa.
aconteceria uma guerra civil por conta de que o Putin causou, a palavra é essa, causou, ele trouxe o caos para a Rússia, um peso danado na vida dos russos por conta das sanções, e para nadar e morrer na praia. Não dá, não cabe mais isso, essa opção de voltar, né, de recuar para o Putin. Então o Medvedev acaba confirmando aí o que todo mundo já sabia: o Putin não pode mais voltar, ou ele pode ser até morto, tá? Por colocar trazer o caos para a Rússia e não trazer nada em troca, não conseguir nada em troca, ainda trazer a humilhação da derrota, né? Não importa se para a Ucrânia, se para os países do Ocidente, para os americanos, não importa, seria uma humilhação. E aí o Medvedev então segue falando que não teria outra saída a não ser uma resposta nuclear contra aí Londres, Berlim e Washington. Esses foram as três capitais aí que ele denotou. Ou seja, isso aqui diz muito, né? Isso aqui entrega que realmente o Putin não tem planos mais para voltar, é só para frente. Isso mostra quão importante é o apoio dos aliados para a Ucrânia, e também mostra que mesmo que os aliados da Ucrânia não parem de apoiar, parece que será uma guerra por muitos e muitos anos, até que um dos lados fadigue, né? Infelizmente está perigosa, a situação está bem perigosa mesmo, tá? And now for the main question. Do these idiots truly believe that the Russian people will simply swallow such a consequential partitioning of their country? That we will all think, unfortunately, it happened. They won. Russia, as we know it today, no longer exists. E ele foi além, ele falou: a Rússia, como nós conhecemos hoje, não existe mais. Ou seja, ele já está contando que a Rússia não é mais a fronteira que era quando invadiu a Ucrânia. Agora, tudo que eles capturaram na Ucrânia é Rússia. Ele já está contando com isso. E, infelizmente, sendo realistas aqui, é óbvio que eles vão ter que pegar um pedaço da Ucrânia, e isso vai ficar uma mancha enorme na história recente da Rússia, caso não cause uma terceira guerra mundial, né? Que aí seria o fim de tudo e ficaria para sempre mesmo na história. Não sei quem contaria daí a história, né? É igual aquela parte do Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, né? Que o pirata fala: nossa, quando ele passa ele mata todo mundo, não sobra ninguém. Aí o Jack fala: não sobra ninguém, então quem é que conta as histórias? Né? Basicamente é o que vai acontecer, né? Caso realmente essa loucura aconteça. Então realmente está muito perigoso. Está muito perigoso mesmo aí a coisa se descontrolar e não tem para onde ir. O Putin vai ter que abraçar aí, ele vai continuar para cima. Talvez a Ucrânia vai ter que sim aceitar que perdeu um pedaço. Vai ficar essa mancha por muitos anos aí na história recente dos russos, né, de voltarem aí ao passado, invadindo o país, roubando território alheio como se fosse terra de ninguém, né, usando a força, e depois disso todo mundo vai voltar a falar na tal da raquete nuclear, né? Se a Ucrânia tivesse, isso não teria acontecido, não é mesmo? Então, até porque a Ucrânia não é a OTAN. Se ela tivesse a bomba nuclear e acabasse com a Rússia acabasse com a Ucrânia, a Rússia não poderia atacar o país da OTAN porque não tinha nada a ver com a OTAN, certo? Então isso não aconteceria. Felizmente é a realidade. Tá aí então o Medvedev falando muito mais do que o que ele quis dizer aí e entregando que não há mais saída para o Vladimir Putin, não há mais saída, não há como recuar, não há opção de recuar para os russos. Ou eles avançam ou eles, enfim, somem do mapa. Isso é muito preocupante. Obrigado a quem ficou até o final, fico por aqui. Antes de fechar o vídeo, confirma o like, a inscrição no canal. Tamo junto, valeu!